ver se todo mundo acha a mesma coisa, entendeu? Porque Ó, tá gravando. Deu. Ah, que bom, tá gravando aí, ó. Eu vou compartilhar. Deu, ele conseguiu, tava aqui Conseguiu. na orientação prévia. Conseguiu, remota. Então podemos Viva! fazer, Esses maridos sempre salvam a vida da gente, né? Eu também, sempre Verdade. recorro ao Jeff. Ainda bem, né? Ainda bem. Tá? Estão olhando? Abriu a minha tabela. Tá Abriu. aparecendo ali Tu embaixo. poder ver ela e tu não quer nos ver, né? Agora Então, sim. pra ver a tabela, então tá. Abriu, Aí, tá? agora dá para ver a tabela. Tá, então assim, ó. Vamos indo um por um e aí a gente vai. Pode interromper, gurias. É só para dar um rumo na nossa conversa para a gente ter foco. Tá, olha só, eu já tenho uma dúvida. Ali, ó, na variabilidade, tá? Quando Tá. você viu o teste de normalidade, não deu normalidade, deu zero a idade. Então, não tem que fazer de ano. Tá cortando. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Daí, olha Sim, só um pode pouquinho. falar. Eu acho que eu te entendi. Ó, tá aqui a atividade, tá? Tá. Peraí. Vai lá no teste de normalidade. Tá para cima ou tá para baixo? É na Aqui, ó. folha 1, 2, 3. Aqui, ó. Teste de normalidade, tá? Isso. Tá. Idade, Isso. Deu sig e deu zero. tá? Deu normal. Dias de início de sintomas, normal. E número de medicamentos em uso, normal. Tem que ser, então, maior. Quem teve o que P maior do que 0,05 foi anos de anos doença. de doença. Tá. Isso aqui, para mim, é um dos pega-ratão. Por quê? Porque ela rodou anos de doença no teste T. Sim, isso aí. E daí anos de doença. E aí, que anos de expressa por doença- mediana, né? Mediana, Isso, naquela intervalo parte onde indicativo. vocês estavam perguntando aí como é que se escreve, como é que se descreve aquelas variáveis que ela botou lá, que se ficou em dúvida, é aí, ó. A variável anos de doença, no teste de normalidade, indicou que era não normal, então não se usa o teste T, mas sim o teste de Mann-Whitman. Isso, é. Aqui já é uma resposta daquele 1A lá. É uma Aham. das coisas que é essa daqui, ó. Isso aqui, ó. Que é por isso que não inclui valor de P. Exato. Inclusive, eu na tabela, eu nem botei e eu justifiquei. Por quê? Porque ele não nos dá a mediana daquilo ali. Ele só nos dá a média. Ó. Uhum. E aí, por ser média, e aí mesmo ele dando intervalo interquartil, que está por aqui em algum lugar, Uhum. Sim, Porque tá está- em intervalo interquartil. os interquartil tem, mas a mediana não tem. Não tem como a gente botar a mediana e o intervalo na tabela. Então, aqui, quando eu botei Ô, só... Sabrina, mas ó. ali no, ele mostra o percentil 25, o 50 e o 75. O 50 não é a mediana? É verdade, viu? Aí sim. Tá, viu que eu tô ligada? Eu ia perguntar isso. Muito bem. É essa a ideia, porque, amigas, é muito queima de neurônio. É, né? Mas, Tá louco. eu acho que eu me perdi no raciocínio, mas o normal é maior que 0,05, né? O anormal que é menor do que 0,05. Deixa eu olhar aqui, é que eu ouvi outra coisa, e só para confirmar. Não, vamos olhar a tabela lá. É isso aí, essa é a ideia. Volta, Sabrina, lá no teste de normalidade, porque eu fiz de outro jeito. Tá, não, ali no teste de Olha, normalidade, Emily, tudo bem. tu fez o teste de normalidade maior que 0,05. Sobre É o quando- teste de normalidade, eu tenho uma anotação no meu. Olha, eu prestei atenção em tudo. Uma anotação no meu caderno que acima de 30 indivíduos a gente já faz o Shapiro. Isso, mas é no caso do 0,05. Normal é maior do que 0,05, certo? Certo. Isso. Eu acho que por isso que eu me confundi. Isso. Aí lá na tabela lá do teste de normalidade é isso que a gente vai ver. É o inverso. É só para confirmar Ó, com vocês. Olha, pra não, ver se a tá gente tá certo. falando Olha, aqui mesmo. olha só aqui, ó.
A hipótese nula é que a amostra é normal. Então, se o teste é significativo P menor que 0,05, a amostra é não normal. É não normal. Então, essa Isso, tabela não aqui que eu estou falando para vocês é o inverso. Ó. Idade é não normal. Tá, então eu Anos fiz certo. Idade é não normal. Até eu Dia quis de interromper porque eu tinha ouvido outra coisa. Ai, gurias, E número de agora eu medicamentos. fiquei louca, agora eu me confundi toda. É verdade, se o tanto É o inverso. Eu acho e que o Shapiro Wilk, eles deram menor que 0,05, então quer dizer que 0,5. tudo tem distribuição anormal. É normal. Anormal. É E a só única- anos de O único doença. que tem Anos de distribuição doença que é normal. simétrica é Isso. anos da doença. Então, isso aqui Isso. tudo ó, tem que ser a mediana. Isso, Tudo vocês só mediana. trocaram. Isso. É, Volta, depois, Sabrina, se puder, volta lá na prova, volta lá na prova no Shapiro, Mas- pra gente olhar de novo, agora com esse entendimento. Mas por que ela usou o teste T se Não, só tem uma? aí não é. Porque eu errei. Aí é o teste T, porque Aí é tá normal, Ó, porque anos de estudo, anos de doença é normal. Ó, Ó. o anos da aí, na doença verdade, é maior o que... teste T para o anos de doença e tudo Isso. o Meno-Whitney é para idade e sintomas e medicamentos, né? Isso aí. Foi isso que eu Isso. fiz. É isso aí. aqui, ó. Só por isso já olhou nosso encontro de hoje. Claro, mas era por isso que eu Eu queria achei que juntar. nem uma ratinha bobadinha, ó. É isso aí. Aqui. A única variável que deu normal é aquela, né? É anos da doença, se não me engano. Isso. É, E deu normal por quê? Porque o P é maior que 0,05. 0,05. Tá certo. Ó, Isso aí. depois E aí eu vai tô ser o teste escrevendo. dele. Eu estou escrevendo na tabela aqui, ó. Eu já estou corrigindo, ó, os testes para depois rodar, para depois a gente poder descrever, porque, tipo, ela não deu o banco de dados para a gente, não tem como rodar a resposta do Meno-Whitman aqui, ó. é mesmo. Mas Ela não deu o banco, eu revirei agora de tarde as pastas delas e não tem esse banco lá. E elas Esse banco é igual Mas aquele tá que a aí, gente gurias. trabalhou na aula. não é porque lá está escrito, olha lá para te ver, não é igual. Não, ela mudou algumas Mas Ela coisas. mudou o gurias, banco. Ali Ah, ela então ele diz é o no mesmo. final. No final da 1A ali, ela Mas diz a que gente não tem- precisa incluir o valor de P. Quando não Gente, tiver. não tem câncer, não tem químio, não tem cirurgia no banco que está lá, da aula do dia 28. É, não tem? Não, eu não revisei tem. agora de tarde, passei a tarde Não sentando. tem lá, é Não, não hipertensão tem antes, mesmo. hipertensão depois. Não tem. Gurias, Então, assim, mas esses a gente- resultados aqui não vai ter, ó. Porque a gente vai descrever lá, na parte descritiva, que essas variáveis são não normais, que deveria rodar um teste não paramétrico, Meno-Whitman, e daí não vai ter P. Mas a gente tem o Whitney lá na atividade da professora. Aqui? Tem, é aquele... Aonde? Tá escrito resumo de teste de hipótese. Isso? Deixa eu ver aqui, porque esse aí é o Mann Whitney. Teste Porque ali, ó, de mediana. teste De mediana de de Mann amostras Whitney independentes. é isso. O Mann Aonde? Whitney é o teste de mediana de amostras independentes. Então, esses Eu aqui fiquei- são os P's. O P da Isso. idade é 0,322. Isso aí. O P do dias de início dos sintomas é 0,32 e 0,38. Isso? É isso aí. Eu fiquei com essa dúvida também, mas sabe o que me ajudou? Durante a aula prática, eu tinha tirado foto de um quadrinho que era do Mann Whitney, e ele é exatamente igual. Só que aí tá em português, e lá no laboratório era em inglês. Inglês. Mas é exatamente isso. O Mann Whitney é isso, é o teste de mediana, né, para amostras independentes. É isso. Aí tá o Mann Whitney. Ai, tá. Aí tá os P daquelas variáveis numéricas que a gente precisa. Tá ali. Ai, tu tem razão, porque daí, Emi, agora faz sentido esse quadro aqui, porque antes eu ficava antes, mas o que tem a ver essas medianas? Não estava entendendo. Aham. E tudo que elas colocaram ali, tudo que tá aí, a gente vai usar para alguma coisa. Por isso que elas colocaram ali. É que é ruim, né? É muita Tá, coisa. então já está arrumado aqui na tabela. Aqui, o teste dali, conforme o Whitman, então. Aqui também, ó.
Essas daqui eu vou ter que trocar tudo por Ô, mediana. Sabrina, vai ali. Ô, Sabrina, deixa eu não ver sei lá em botou de anos, título Sabrina. na tabela. Hã? O que tu botou Não, de botei. título na tabela? Não, e tu botou na variável, todos, óbito hospitalar, IP. Ah, tá Ô, legal. Gurias, mas Ô, deixa eu tirar uma Sabrina. dúvida. Ali dizia pra gente não incluir o valor de P na tabela, não? Não, isso é naquelas que tu não vai conseguir rodar, como estado civil e escolaridade. Ah, Isso. tá. É porque Aí lá não na deu pra descrição tu vai falar Uhum. É Lá porque na não deu pra usar descrição o tu vai dizer quadrado. Né? que o ideal seria você juntar duas categorias e fazer em duas categorias para rodar o teste e aí sair o P. Tá, entendi. Não, Ô, esse Sabrina. daqui está agrupado. Oi. Ali na idade, o P não é o ST, no lugar de uma Whitney? Não foi Na aquele idade não, por causa Não, do porque teste ele é de não normalidade. normal, né? Ele é não normal. Ele é um anormal. Então, Tá, mas aqui ele tá- não foi feito o teste T lá em cima? Sim, mas eu já paguei teu, eu errei. Ai, meu Deus. O teste T ficou só com os anos de doença, né? O resto. Isso aí. Isso aí. Teste Q só anos Ficou de só com os doença. anos de doença, ó. Isso, Ali, porque era o deixa eu único ver que até. tinha normalidade. Uhum. Tá. Tá, anos de doença. Aí a gente aceita a linha de cima, 0,589. Isso, Isso aí. É isso aí. Isso. Aí lá as variáveis numéricas são aquelas lá do nosso teste de normalidade, né? Aí as outras variáveis numéricas a gente vai usar a mão Whitney, que agora eu não sei quais são, mas são aquelas que estão lá no teste de normalidade. As outras tudo são categóricas e vai usar o quadrado. então assim, Guria, só para entender, as não variáveis, tá? É a idade, dias de início de sintomas e medicamentos em uso. Isso daí tem que rodar o menu Whitman, porque são não normais. Tá. Normais. Anos da doença, teste T. Beleza. Estado civil, escolaridade e IMC são três coisas que tem que descrever lá na 1A ou 1B lá, na 1A, se eu não me engano. Tem que sugerir agrupar o estado civil, agrupar a escolaridade e agrupar o... Peraí. Agrupar os tal dos IMCs ali, ó. E corrigir os missing, ó. Por isso que ele não entra na tabela. Ah, mas eu ia botar ali no Ah, eu não o tinha IMC, visto. eu ia botar do lado de IMC, eu ia botar N84. Mas daí tu descaracteriza a tabela. Ah, é? Claro. Se o teu Aí, erro, como é que a gente faz está pra- dizendo... Como é que faz Como pra é que tu corrigir botou? os Vai missing? ali embaixo. Como é que eu faz aqui, para corrigir os missing? sim, aí tu vai descrever lá no 1A lá, que a variável IMC, né, por categoria, tem dois problemas. O primeiro, que deveria fazer duas categorias para poder rodar melhor o teste. E a segunda é que tu teria que voltar lá no SPSS e arrumar os missing. Aí sim você rodaria o teste e poderia botar na tabela. Se não me engano, não sei se vocês olharam, eu acho que MC elas nem colocaram o que quadrado, né, pra gente olhar ali. Porque não, Elas nem colocaram, né? onde tem missing, não pode entrar na tabela. É perca de dado, tem que corrigir o dado. Ah, tá. É, verdade, eu não tinha me ligado. Eu vi, porque eu fiz duas tabelas, né? Fiz uma descritiva e a outra como de comparação. E aí eu vi que não tinha o que quadrado pro IMC. Aí eu peguei e excluí a linha, mas não me liguei que tinha que escrever isso. São as três categorias que tem que estar descrita lá, gurias. Estado civil, escolaridade e IMC. Aí o resto da tabela, atividade profissional, história familiar, comorbidade, cânceres, químio e cirurgia, é tudo que quadrado. Uhum. E os únicos P's que funcionam aqui é o história familiar, é o que deu significativo, e câncer depois. Agora, depois de que, história familiar do que, também não sei. Ah, tem uma coisa. Nessas aí, porque vocês lembram que eu não estou conseguindo enxergar aqui a tua tabela, mas eu vou conversando.
lembro que ela sempre falou que quando é dicotômica, usar uma só, né? Vocês se lembraram disso? Só bota Sim, um. Aí como tá aqui. vocês preferiram colocar, quando é dicotômica, colocar sempre o sim ou colocar o não? Ah, a Sabrina colocou ali, né? O não, ela Eu colocou. botei sempre o que foi, o Maior. que deu. Mas daí fica super difícil de analisar. Eu estava agora aqui. Eu coloquei tudo sim. Mesmo sendo um valor menor, eu coloquei tudo sim. Aí eu escrevi com história familiar, para entender que é o sim. Mas eu acho que isso vai de cada um, né? Que é o que vai, mas eu vou dizer que o teu jeito de fazer é muito mais fácil de entender. Porque agora eu estava tentando escrever isso, e aí aqui, ó, história familiar, não o quê? Porque é aquela história que a Maria sempre fala da importância clínica, né? Não, e esse é atividade profissional 1, 2 e 3 aí, que a gente nem sonha o que é. Eu deixei assim também, 1, 2 e 3. Eu ia botar assim, ocupação 1, ocupação 2, ocupação 3. Eu coloquei trabalhando, se não me engano, desempregado e aposentado, que é o que está na tabela original, aquela que nós temos. Mas é que não tem tabela original, Miri. Não, eu sei, mas é que como na minha cabeça ela se baseou em cima daquela que nós temos, e lá é 1, 2, 3, e é mais ou menos isso, foi isso que eu botei, mas eu tinha colocado 1, 2, 3 também. Aí depois eu mudei. Tá, mas eu acho mais fácil deixar 1, 2, 3 mesmo, do que achar que pode ser a mesma nomenclatura. Gurias, eu cheguei agora, eu vi que vocês estavam falando ali das variáveis que são pareadas, é só anos de doença, né? No início. A única normal é o ano de doença. Isso. Daí vocês usaram o teste T. E as outras, era o que quadrado, é isso? Não. A dessas 4, que tem lá o teste rodado, tá? Anos de doença é normal, então é teste T. As outras 3, que é idade, dias de início de sintomas e medicamentos em uso, daí são não normais. Aí vem o ITMA, ó. Aí, o resto é de quadrado. O resto todo, tirando essas que é Estado Civil, escolaridade e IMC, que tem que ser justificadas lá no 1A. Escuta, e tem que fazer uma tabela única com todas essas informações, ou daria daqui a pouco para fazer 2 tabelas? Eu tinha pensado em fazer 2. Eu acho que vai de cada um. Eu fiz 2. Acho que tanto faz, né? Tanto faz, eu acho. Porque lá no enunciado, ela fala tabela ou tabelas. Então, tanto faz. Eu tinha pensado em fazer uma com caracterização epidemiológica e clínica dos pacientes, e aí fazer outra, tipo, relação das variáveis epidemiológicas, com o desfecho óbito hospitalar, e daí botar os... Mas é que assim, ó, a tabela é a leitura que tu faz da tabela agora. Aqui que o exercício que ela deu é a análise estatística, como é que tu fez, escrevendo. Aí tu vai para a segunda parte, que daí tu vai pegar aqueles itens da tabela, por isso que não vai ser 1 ou ser 2. E aí tu vai desmembrar para fazer a leitura do troço. Aí depois, ó, tem a comparação entre cada um e desfecho. Aí tu vai fazer isso aqui. Então, assim, a tabela aqui, ó, ela botou tudo numa só. A tabela é o de menos. Tem que ver o que tu vai escrever em relação à tabela. É isso que ela quer. Tá. Tu já fez essa parte escrita, Sabrina, ainda não? Estava fazendo. Estava tentando. Ai, a minha... Ai, sei lá, a minha deve estar... Nem sei por onde começa. Eu também. Tô super perdida. Gurias, tô apavorada. Vocês fizeram assim... Chapira. Vocês fizeram ou vão fazer uma parte de conclusão dessa tabela? De dizer, deu significativo, não deu... Olha só, eu acabei de Porque eu acho que elas não pediram, mas é importante. Elas pediram ali, ó. Tá pedido? Elas pediram a comparação, né? Mas vamos ver. Analise os dados apresentados em anexo, escreva um resumo expandido contendo informações sobre todas as etapas de acordo com o tratamento e os resultados, considerando o óbito como desfecho principal.
Por causa disso, aí eu tava pensando em parágrafo, né? Acho que a gente tinha que escrever um parágrafo dizendo se deu significativo, se Eu não fiz deu. assim, ó. Os dados foram compilados em Excel, agora vou ter que mudar, tá? E posteriormente no software lá, porque elas disseram que não pode fazer ciclo, tem que ser por escrito. A fim de realizar as análises, a primeira etapa foi a verificação dos dados, conferência das variáveis. Para essa análise foi o Shapiro, e aí agora eu vou mudar aqui, né? Porque eu botei invertido. As variáveis contínuas e com distribuição normal foram expressas através de média, as variáveis... E aí expliquei. Aqui vou ter que mudar, ó, a idade entre os grupos, os dias de início, sintomas, medicamentos, foram usados o teste T, e não foi T, né? Menos ritmo aqui. Eu fiz assim, explicando todos os testes. Aí, 1A. As variáveis de escolaridade e estado civil, idealmente, devem ser agrupadas para ser analisadas, né? E aí, sugerir os grupos. Aí, MC tem 2 intercorrências, que é agrupar e revisar os mísseis, depois rodar. Anos de doença, daí eu vou ter que inverter, porque eu estou errada, né? Isso aqui é normal. Aquelas outras 3 lá que não são normais, eu vou ter que botar aqui. E aí, aqui eu estava descrevendo, fazendo uma análise descritiva da tabela, que é aquele negócio de falar a média da idade foi tal, a história familiar, aí aqui sim. E aí, por último, o McNeeman ali e a correlação de Spearman. E escuta, e aí tem mais uma coisa, lembra que ela disse também que a gente pode horas colocar os dados ali na tabela e horas só fazer um texto também, né? Então, dá para ela quer a tabela, né? De cada um, conforme a gente achar mais conveniente, né? Sim, mas tem que ter análise. Essa situação de nada se dá naquela, eu acho que é a última pergunta ali delas, que é a da relação, da correlação. Isso, aí esse dado não vai estar na tabela, esse dado vai estar no nosso texto, né? Isso. Mas aí eu tinha pensado em fazer uma tabela com isso, assim, daí colocar o P do lado, sabe? Ô, Dinara, se tu acha que tu vai ter tempo para isso, tu faz. Amiga, não queima neurônio se a mulher não pediu. Eu acho melhor fazer que nem ela fez o exercício anterior. Eu segui o exercício. O gabarito dela aqui, ó, foi o que ela botou. E aí, não, a única coisa que eu também sabia voltar ali na tua tabela, porque eu não entendi o porquê do o P ali do lado das coisas. Podia voltar ali um pouquinho. Aqui? Isso. Como assim o P aqui? Não, tá. Daí o P ali tá certo, que é o menu item, aquelas coisas ali, né? Sim, aqui tá, daí das correlação, daí não tá ali, né? Não, aí na correlação vai ser, eu vou botar lá naquele outro que eu fiz ali na descritiva, ó. Textinho. Daí vai ser textinho. E aí, o que deu ali? Vamos ver se quem fez bate também. A do câncer antes e depois Peraí. É isso que também fiquei dúvida. É que eu tinha feito de outro jeito, não sei se tá certo, tá? Mas eu tinha pego o câncer antes. Não, e o... Ai, não lembro mais. Tá, mas é que daí a gente vai lá na tabela, né? Vamos lá na tabela. Isso. Aqui, ó. Câncer antes e câncer depois, tá? Aí foi usado, né? O McNeeman, porque antes e depois lá. Aí o P deu significativo, porque deu menor do que 0,05. E aí? Mostrou que os desfechos que antes e depois foram iguais, não tem significância, não tem? Qual é que é? Eu acho que tem, porque teve diferença na proporção de câncer antes e depois. Aí é que tá. Aí eu viajei na maionese e pensei assim, antes e depois da internação. A proporção de diagnóstico de câncer antes e depois da internação. Agora já não sei mais. Mas eu acho que é isso. Não o teste exato de McNeeman mostrou que existe diferença. E houve diferença na proporção de câncer antes e depois. Porque a proporção de diagnóstico de câncer antes e depois. Alguém achou algo diferente?
Eu só me atrapalho, assim, de dizer o que é que está acontecendo. Pois é, eu também. Eu fiquei com medo de colocar. A significância eu entendi que tem. Eu só explicar o que é. Porque a significância de nada significa que há diferença, né? Que tem diferença, porque Que há foi diferença. menor que 0,05. Tá. Tem diferença na proporção. Na proporção, tá. Eu escrevi que há diferença, eu não consegui escrever o que tinha diferença. Tá, entendi. Mostrou que... E será que a gente fala da magnitude clínica igual o gabarito dela? Porque se vocês olharem, tem um P significativo, mas a diferença é bem pequena, né? Mas também fico com medo de falar da magnitude clínica. E fico com medo de não falar. Eu não entraria nessa seara aí. Fico com medo de falar e tá errado, ou de não falar e ela querer, né? Mas aí é melhor... mas daí do que errar. É melhor não falar e aí tu tirar uma notinha um pouquinho mais baixa, né? Receber uma crítica. Isso que ela botou lá? Deixa eu ver o que ela botou lá no dela. É que no dela ela fala da magnitude clínica. É que tem dois aí, ó, de relação. Tem um que ela fala da magnitude clínica. A questão 5, ela fala. Ó, deu significância, mas esse aumento parece ser de pequena magnitude clínica, porque deu diferença de 80 para 82. Quais foram as porcentagens que tu colocou, Dinária? Tu colocou também igual ela, assim, as porcentagens e depois o P? Não, é que eu não fiz ainda, não escrevi ainda, mas eu só ia dizer que foi significativo, que a proporção... já não sei. Mas acho que é isso, né? Que a proporção de câncer antes e depois foi significativa. A comparação do McNeilman aqui é isso aqui. É isso aí. É isso aí que eu pensei de botar. E aí, se for olhar P, é que o P do antes não deu significativo isolado, e o P do depois deu, né? Aí, se tu for começar a queimar neurônio em relação à significância estatística do quê? Exato. É antes e depois do quê? É isso que ficou vago, gurias. É verdade. Ela não foi feliz nesse termo. A gente pode dizer isso mesmo. A gente sabe que a diferença é pequena, porque se vocês forem olhar, a porcentagem é 64,3 para 63,8. Então é pequeno, mas a gente também não sabe, igual a Sabrina disse, né? Não sabe o que é isso. Não sabe sobre o que fica confuso. E aí o de correlação. Pois é, o de correlação, aí o P, ele foi maior que 0,05, né? Então, não tem correlação entre anos da doença e dias de início do sintoma. Fiquei com dúvida ali com esse coeficiente de correlação que deu 1, que daí é forte, não é isso? Mas daí é forte o quê? O que é forte? O P deu um significativo. Aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa. Nós temos duas variáveis quanti. Uma é normal e a outra não é normal, certo? Certo. Então, a gente usa o Spearman, certo? Certo. E aí, então, o nosso P não deu significativo, né? 0,36. Não deu. Mas a relação, o R, a relação é muito forte. Que é 1. É 0,097. que é quase 1, entendeu? Então, o que eu tinha pensado ali? A correlação de Spearman mostrou que há uma correlação, é que eu botei aqui, escrevi, depois eu fiquei pensando no P, porque o P não apresenta significância, mas a correlação de Spearman mostrou uma correlação positiva e muito forte entre as duas variáveis. É complicado. Dá o nome ao neurônio. Pois é, isso aí eu fiquei bem em dúvida nessa. Porque, né, a gente tem um P não significativo, mas a gente tem uma correlação. Porque na hora do P dela ali, ó, aqui ela tem um P que não é significativo, ó, e ela escreve. As variáveis não estão correlacionadas na amostra, por causa do P. Então, quem sabe, assim, o teste de Spearman mostrou uma correlação positiva e forte entre os dois valores, porém,
sem significância estatística, e daí bota o P. Pois eu pensei isso também, botar o P e o R, né, no final. Eu pensei isso, não houve correlação entre idade e MC, P tal. Entretanto, na correlação de esperma, daí o R tal, mostrou uma correlação positiva e muito forte. Sei lá. É a mesma coisa, escrita de maneira diferente. Isso. Até bom, daí cada uma escreve de um jeito para não parecer cópia. Mas entenderam por isso? Depois que ela viu nossa criação do grupo, se ela sonha desse meeting aqui. Essa gravação, pelo amor de Deus, eu fui demitida por uma gravação. Ai, é verdade. Nós estamos aprendendo juntos, isso aqui é uma aprendizagem coletiva, produção coletiva. Pelo amor de Deus! E como? Aprendizagem coletiva? Acho que estou aprendendo mais aqui do que na aula. Quebrando cabeça junto. Ai, garotas. Tá, Viu como é bom? Eu já ia entrar isso aqui. Tá, quem querem repassar mais alguma? Querem repassar, gurias? É a hora. Ai, eu me perdi na parte da correlação ali que vocês botaram do... Vamos olhar ali. Aqui, ó, correlação, tá? A gente tem, ela pediu para a gente correlacionar anos de doença e dias de início de sintomas. Na aula de correlação, as gurias fizeram um resumo bem legal lá, ó. Eu não fui na aula presencial na correlação. Sim, fui eu que apresentei. Um resumo muito legal aqui, ó, que fala do Pearson e que fala do esperma. É bem legal mesmo. E aí, aqui mostra, ó, que tu precisa saber se a variável é quanti ou é quali e se ela tem uma distribuição normal ou não normal. E é isso que vai fazer com que a gente escolha qual teste. Aqui a professora foi querida, porque ela já nos deu o esperma. E aí, anos de doença, lá no início, quando a gente olhou o Shapiro, lá o teste de normalidade, ele era normal. E dias de início de sintomas, pelo Shapiro lá também, ele é não normal. Sim. Então, a gente vai lá e procura aqui, ó, na tabelinha que as gurias fizeram, tu vai pegar o teste de uma não normal com distribuição normal. Então, o teste de esperma está certo. Dois dados que essa tabela nos dá. Primeiro, a força da relação, que é o coeficiente de correlação, que ela vai de -1, 0 quando é existente, a +1. Os polos sempre é forte. Independente se ela for muito negativa, quer dizer que a relação é inversa, mas ela é forte. E se ela é positiva, ela é direta, mas ela é forte também. Então, a gente sabe que existe uma relação forte e a gente sabe que é positiva porque não tem um menos ali do lado. É mais, é positivo. Aí tem um P junto, que é esse SIG ali. Ele serve para a gente ver significância estatística. Então, funciona igual P. P menor que 0,05 tem significância. P maior do que 0,05 não tem significância. Então, aqui, como é que a gente faz a leitura desse quadrado aqui? A gente não tem significância estatística, mas a gente tem uma relação muito forte entre as duas por causa desse valor aqui. Entendeu? Sim. Ela é positiva e forte, porém sem significância estatística, que nem disse a Dina. Entendi bem. Vá, Sabrina, explicou bem. E aquele resuminho também ajudou. Ontem eu fiquei estudando, por onde eu começo? Obrigada, Sabrina. Gente, tem alguém que tem... Fala, gente, se tiver dificuldade, esse é um momento que se a gente soubesse ajudar, a gente se ajuda. Porque a aula vai ficar gravada, vocês vão ter a gravação, mas aí vocês estão perguntando onde é que a Sá tirou, onde é que a Eve tirou. É a hora. A gente podia revisar de novo. Tá, podemos. Vamos revisar. Se der, né? Tá, então assim, a gente tem um N de 89 no total, tá? A gente quer ver todos os desfechos em relação a óbito, então por isso que essa tabela sai desse jeito, tá? E aí a gente tem os que morreram e os que não morreram, que são 29 e 60. Esses números todos
literalmente veio do que as professoras deram nas tabelas que elas correram lá no SPSS, né, Guris? A gente verifica um por um e vai anotando ali o sim ou não, né? E vai colocando na tabela. Tá? Aí, próximo passo, tem que ver as variáveis. O que tem distribuição normal e o que não tem. O que as professoras nos deram? Nos deram 4 variáveis que elas correram o teste de normalidade. Que foi idade, anos da doença, dias de início de sintomas e medicamentos, tá? Dessas 4, o teste de normalidade diz que idade, dias de início e medicamento não são normais. Se não é normal, não paramétrico, mas são contínuas, é não paramétrico, então é Menno Wittmann, tá ali. A normal dessas, só falando dessas 4, é anos da doença, que também é contínua, e que aqui, né, não está aqui ainda, mas eu vou colocar as não normais, tem que botar a mediana e percentil 25,75, e essa daqui que eu vou botar a média, tá? Aonde que tu viu a mediana, Sabrina? Eu também não tinha visto. Eu não tinha visto, mas a Dinara deu uma luz. A Dinara deu uma luz. Aqui, aonde, Dinara? Porque eu só achei média. A primeira. É o 50. Não, é que aqui, ó. O percentil. A mediana. O percentil. Aqui tá as médias. 50. A mediana, o percentil 25. A mediana é o 50, que vai entrar primeiro, né? Daí entre o parênteses vai ficar o 55 e para cima 70. É isso aí. Viu? Agora deu para entender. Então, eu fui olhar de onde estão as medianas. Não, percentil 50. Daí é que vai vir para cá depois, tá? Não vou fazer agora para não perder tempo. Aí tu vai pegar todas as outras que caracterizam a amostra e vai botar na tabela. Essas que tem mais do que 3, né? Que são várias, e tem casas onde tu tem números baixos aqui, ó. Caselas com poucos, menos de 5, o ideal é agrupar. Então, a gente, mesmo ela tendo rodado o teste lá, pega ratão, entendeu? Vai ali, bota o P ali, só que não existe isso aqui. Por quê? Porque aqui tem que ser agrupado, reorganizado e rodado novamente o teste. Aí, estado civil e escolaridade, isso aqui vai ficar desta maneira, né? Com as proporções, e aqui sem P, que é aquilo que ela fala lá no 1A. Se não me engano. O que é sem Ela P? fala do resumo dela, tá igual do resumo. Isso. Porque se vocês forem olhar o teste de Q quadrado, ele tem mais de mais de 20% das células, né? Com maior que 5, que é aquele pressuposto do Q quadrado. Ou seja, a gente não pode usar o Q quadrado. Só que também não é 2x2 para a gente usar Fischer. Ou seja, a gente não pode usar teste nenhum. A gente tem que reagrupar. Isso aí, perfeito. Ali Por isso que a gente não pode usar um P, porque o P vai estar errado, né? Ô, Sabrina, aumenta um pouquinho o teu zoom aí. Ali no estado civil e o que tu Estado falou civil agora, e escolaridade. estado civil e escolaridade, que ele falou Isso. da Aí célula. o IMC tem uma outra questão. Sabrina, se puder revisar para nós o IMC. Tá, o IMC é o seguinte, o IMC tem missing. Ai, não pode ter, né? Ó, o IMC tem missing. Então, qual é a orientação aqui? O que vocês vão escrever lá também na parte da 1A? Primeiro, o ideal era que ficasse eutrófico e não eutrófico, fazer 2 categorias também. Esse é o ideal, dá para escrever. Mas o que tirou o IMC da tabela, e nem colocar como agrupar lá do lado, foi o fato de ter missing. Então, tem que voltar lá no banco de dados, arrumar essa linha aqui dos missings, e aí sim, tu vai rodar no teste. Então, IMC, na verdade, ele não vai aparecer na tabela, não é porque ele tem 3 categorias, porque a gente poderia botar que nem escolaridade, né? E botar agrupar. Mas, no caso de missing, não entra em tabela. Isso aí é regra da estatística. E a gente nem tem o Q quadrado, né? Porque eu fiquei procurando ontem, elas até foram boas com a gente, porque elas nem colocaram o Q quadrado do IMC. Porque elas não deram nenhum exemplo disso na aula, porque eu estava queimando meus neurônios hoje de tarde pensando em que momento que elas puderam falaram isso, e elas não falaram. Sim, mas elas também não colocaram o Q quadrado
Aliás, elas não colocaram também a estatística da comparação, né? Do óbito e não óbito. A gente não tem esses dados. A gente só tem os dados, que é essa tabela aí. Essa é a única tabela de IMC, que aí a gente tem o dado do todos, né? Isso aí. Que aí a gente poderia até colocar ali o dado do todos, que aí a gente colocaria a frequência, né? O 4 e entre parênteses a porcentagem. Mas também sabendo que tem erro, né? É que missing, daí não fica fidedigno, porque tu não sabe o que é esses missing, se foi erro, se foi escrita, se há mais, se há menos. E ali eu teria que agrupar, porque tem pouco, é isso? A frequência 4 e 5? Porque, olha, o ideal é que isso aqui fosse, né, tivesse sempre acima de 5. Então, aqui poderia juntar baixo peso com excesso de peso e deixar os eutróficos bonitinho lá. Eu faria assim, né? Se fosse, eu dividiria em 2 categorias e faria isso. Mas, enfim. E na tua tabela, tu botou a cor verde e o sexo feminino só? Lá na primeira parte, que eu não peguei. Na minha tabela, eu coloquei o que deu mais, que é isso que a Amy estava falando, como é que a gente faz isso, né? Aí depende do pesquisador. Porque tem pessoas que preferem pegar nas dicotômicas, pegar tudo aqui assim, ó, como se fosse tudo não, ou tudo sim. E tem uma outra linha de pesquisador que diz que tu sempre tem que botar as porcentagens maiores. As 2 maneiras de fazer tabela tá certo. Não tá errado. Desde que tu explique, porque daí lá nos resultados, na verdade, a gente vai explicar esses dados aqui, né? Então, tanto faz ali. Só. Aqui não tem como juntar roxo, verde e azul. Aqui tem como botar com não companheiro e com companheiro. Aqui eu botei analfabeto, eu juntei aqui, né, pensando, né, para justificar lá, eu juntaria os que têm fundamental, médio e superior completo juntos, e aqueles ali eu deixei juntos. Atividade profissional, a gente não sabe o que é as categorias 1, 2, 3, porque elas não nos falaram. E aí, história familiar, essas dicotômicas, é tudo sim ou não. E aí, como nós estávamos falando, testes variáveis contínuas, normais, teste T, que aqui, no caso, só tem anos de doença. Variáveis contínuas, não paramétricas, né, sem distribuição normal, menos Whitman, que aqui é idade, né, e dias de início de sintomas e medicamentos em uso. Certo? Ô, gurias, Por que tu não botou nada ali daí? Aonde? Aqui? Por causa que tu não... Tá, entendi. Não, eu ainda não copiei de lá. Escuta, e aquele teste de Levene lá... Tá, mas para que a gente usou os dados do Levene lá? Porque o Levene, quando dá maior que 0,5, diz que tem, como é que é? Variância, homogeneidade, né? Uma coisa homogeneidade. Assim. Ele é homogêneo daí, que ele assume. E aí, para que a gente usou mesmo? Tu usa para descobrir, ó, tu vai pegar esse P aqui da variável, tá? Ó, teste de Levene, tá? Tu vai pegar o P do teste de Levene, ver se ele é maior ou se ele é menor do que o P005, e aí tu vai ver se são iguais ou se são diferentes. Se são iguais, se são homogêneas, tu vai usar o P da primeira linha, que é esse aqui. Que é daí vai pegar o student, né? É isso, né? Sim, depois, quando tu faz o teste T de student com a amostra independente, gera essa tabela aqui, onde as 2 primeiras colunas são Levene e depois os testes. Aí, como é que tu vai saber se tu vai usar a linha de baixo ou de cima? Qual é o P aqui, ó, o SIG que a gente vai usar? 151 ou 162? Aí, tu vai seguir pelo P do Levene. O 151, porque deu coisa do Levene, deu maior que 0,05, né? Exato. Tá, mas isso aí, essa explicação, para que a gente vai usar na nossa provinha? Não, é só... Na verdade, a gente só usou os P's para botar na tabela. Ah, tá. Tu botou qual P? Esse 0,151? Deixa eu olhar. Ali, dia de início dos sintomas. Não. Não, é que aqui tá tudo diferente. Tu botou o erro padrão ali?
Não, é que a minha tabela aqui eu tinha invertido. Ah, tá. Agora eu vou ter que É no arrumar. dia de início, o P do dia de início dos sintomas. Aí fica 0,151. Isso. Botou esse aqui. Aqui, tá? né? Não, deixa eu mudar aqui, então, para não. 151, né? Aham. 0,151. Tá, e E qual é esse do aí é- medicamento em uso? Medicamento em uso é Mas aí 0,62. você. Aí Não, vocês, mas vocês gurias, pensem isso aí uma não é o coisa. Menu Isso aqui Whitney. isso aqui não é o teste T, Ah, é gurias. verdade. É o Menu Whitney. Ah, Isso aqui não é o teste T. Porque o único que é o teste T, tu viu como é pegar ratão delas? É viram como anos é da pegar ratão? doença. É O T a gente vai pegar só O ali para único anos que a da gente vai doença. pegar é esse aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Do ano de Isso. doença. a linha de É. cima. Só. Porque os outros você pega ratão. Porque é esse de baixo aqui, ó. E eu ia Isso, perguntar dessa foi. tabela aí agora. Essa daqui eu também não tinha me ligado. Aí Tá, falou, essa esse aqui é o tabela aí. Menu Ah, Whitman, ó. então o único ali da tabela é o 0,589, isso? Isso, Que é o ano de Que é doença. o aham, Isso, do que ano, é anos de doença. da doença. 0,5. Daí aqui embaixo, no resumo de testes de hipóteses, a gente anula anos de doença, porque a gente usou o T, Uhum. e vai usar os outros 3 e é Menu Whitman. Isso. Esse aí era o maior pega-ratão delas, né? Que era a gente Aham. saber Aham. se é normal, se não é, e qual teste usar. Uhum. E eu caí Isso aí. nesse. Eu também. Bem caidinho. Ó, E ainda, eu falei antes para as gurias, né, que lá na aula era em inglês, essa tabela aí do Mount Whitney. Tava escrito Mount Whitney. E aí não, aí tá escrito, né, teste, mediana, a comparação, né, das medianas, que é o Mount Whitney. Mas é isso. aí, garotos. Ai, mas olha, ajudou muito. Muito mesmo. Nossa. Muito. E essas análises aqui, seja o que Deus quiser. É isso que a gente falou e vocês enchem linguiça. Não poupa escrita. Eu não sei se vocês já olharam todos os P. Tem uma dúvida. Eu achei 2 P aqui. Não sei se vocês já colocaram todos aí. Eu tenho 2 aqui que deu 0,05 e alguma coisa. Mas se a gente assumiu no nosso método que a gente vai usar só menor que 0,05, então esse 0,05 alguma coisa, ele não é significativo. Isso aqui não é significativo, né? É. É outro pega-ratão, né? Ai, tá. Porque eu assumi, se eu tivesse assumido, talvez, né, que eu iria assumir menor ou igual a 0,05, aí eu poderia dizer que é significativo. É eu verdade. acho. Mas Mas aquele eu 1 ali, deixei ó. lá, que é Aquele menor 1 que ali 0,05. Aquele tirou 1 ele já da me significância quebra. estatística. Aquele 1 ali é o que ferra tudo. Aquele 1 já me quebra. Ai, Aí gente, então nem eu esse não daí, achei nenhum nem esse daí significativo. valeu. Uhum. Nem esse daí, então, deu significativo, né? Que Não, era na o único verdade, dado só história significativo. familiar, isso? Eu acho que é só um pega-ratão mesmo, porque se a gente assumiu, né, que a gente vai usar como significativo menor que 0,05, se ele é 0,05 e a mais alguma coisa, então ele não é significativo. Deixa eu ver que eu botei isso. Aqui, os grupos de pacientes estão encerrados que não possuem diferentes estatísticas com essas características, P maior, com exceção de história familiar, e deu. Esse câncer depois aqui não entra mais. Isso, aí não esqueçam lá, quando a gente fez toda aquela questão metodológica lá, escrevam aquela última frase, né, que a gente assumiu. Deixa eu ler Eu botei aqui, quer ver, ó? Do P, que é aquilo que ela colocou no gabarito também. Eu botei aqui, ó, para essa análise dos dados foi utilizado o teste T de normalidade de Shapiro para as variáveis idade, anos de doença, dias de início e número de medicamento. O nível de significância adotado para todas as variáveis, relações e comparações foi P menor que 0,05. Eu copiei tal e qual e só fui mudando aquele resumo que ela mandou. Eu também. Eu peguei essa Eu também. não é? Peguei esse gabarito aqui. Isso. Eu também. Só fui trocando os dados. Outra coisa, não esqueçam de apagar as linhas da tabela. Importante. Deixar mais tabela. Tem aqui, ó. Porque deixar isso ela só lá, falou ó. várias Ai, vezes. mais isso. Aquela. Ela falou muitas várias vezes. vezes. Se vocês deixarem as linhas, tem que falar que é quadro. E aquela tabela de idade maior de 59. Aqui. Tá ali, ó. Idade maior que... vai ser Aí mamute. botaram o quadrado de Pearson, né? É Eu isso. perdi, peraí.
Sim, essa idade maior de 59 é que as únicas que elas nos deram É que quadrado, teste. Como é que é o nível de significância adotado para todas as variáveis, comparações e o quê? Relações. E relações, desculpa. Isso. O nível de significância adotado para todas as variáveis, relações e comparações foi P menor do que 0,05. Aqui. Tá. E, na verdade, a gente não tem mais dados, entendeu, Gurias? Suelen, eu te entendo que a gente fica naquela dúvida assim, mas como é que a gente vai saber se é normal ou se não é normal? Se a gente tivesse o banco de dados completo dela, disso daí, e a gente fosse rodar, tu teria essa informação. Mas como ela só nos deu isso aqui... É isso aí que tem. É isso que tem. E é baseado nisso aqui que a gente tem que inferir. Então... Difícil é montar a tabela, como ali no teste de normalidade ela botou só essas 4, a gente só vai botar a proporção dos outros, entendeu? Ó. Tudo é proporção. Absolutas e relativas. E aí, quando tu fala em proporções, é aqui quadrado, né? Sim. Emily, eu estava olhando, lembra o negócio lá da correção de Yates? Ai, sim. Aí eu te contar que eu cheguei... Tem que ser entre, quando é para, como é que é, quando é N menor que 40, né? Deixa eu te contar que eu cheguei até a baixar o SPSS para olhar a aula dela, porque eu estava em dúvida se a gente tinha que usar Yates em alguns casos ali, mas não, a gente usa tudo que quadrado. Porque todos estão com as células menos que 20%. E tudo Pearson, né? É tudo que quadrado. Tudo direto de tudo Pearson, que né? quadrado, Mas nada daquela correção de Yates lá. Não. Tu ficou com dúvida também, Dinara? Tinha ficado. Mas ali em estado civil não tem ali que as células são duas células. Presta atenção. Não, mas é que tem outra coisa também, para usar a correção de Yates tem que ser um N entre 20 e 40, e o nosso N é 89. Então não precisa fazer correção nenhuma. E no caso essa aí que a Suelen disse, a gente não vai usar nenhum P, né? Porque não atende os pressupostos. No caso, o que deu ali naquela da escolaridade, se deu mais que 20%, a gente usaria Yates ou Fisher, só que não é 2x2, né? Aí a gente não usa nada. A gente tem que refazer. Daí tem que agrupar, né? Daí tem que escrever que teria que agrupar. Que é o que a gente vai deixar ali o P em branco. Suelen, as variáveis de escolaridade de estado civil idealmente devem ser agrupadas para ser analisadas estatisticamente. Os agrupamentos possíveis poderiam ser escolaridade, 2 grupos. Um grupo de analfabeto, e eu expliquei, o segundo daquele ali. Estado civil, também 2 grupos. Um com companheiro composto pelos casados e 2 sem companheiro composto por solteiro, viúvo e separado. Entendeu? Tu vai explicar que tu precisa agrupar. Por isso que tu não pode rodar nenhum teste, por isso que vai estar sem D. Sabrina, e lá na tua tabela, tu não vai colocar o percentual junto com os N's em cima? Aonde? Lá, do 89. No 29, no 60. Sim. É que eu copiei a dela, ela não botou, eu também não botei. Tá. Mas poderia, amiga. Eu que não botei. Mas pode. Isso depende do pesquisador. Do mesmo jeito que eu fiquei pensando, será que eu boto o N89 aqui no todos N89 também? Porque é... Pois é, eu também pensei nisso. Ficou tudo... Mas, tecla, vai. Tecla, vai. Não precisamos sair com A também da disciplina, né, gente? Não, eu já estou bem feliz. Não, Gurias, com sede contente, tá ótimo. Olha, consegui fazer já a média ali. De todas as disciplinas, de todas as disciplinas de estatística, essas mulheres são as que melhores explicaram até hoje. Sério? Que maravilha. Eu gostei bastante também.
Gurias, vocês não têm ideia que aquele Mário Wagner dando aula e aquela Lídia dando aula, Lídia, sei lá o nome daquela mulher do livro. Lídia. Eu nunca Vocês tive não- uma aula de estatística tão boa também. Essa Eu daqui, também gostei bastante das aulas. Eu aprendi bastante. Sim, que a gente elas tá eu fizeram a também. gente claro, mas entender eu realmente aprendi. os testes, né? As Não, minhas olha. aulas era só média, moda, desvio padrão e Não, e tipo assim, ó, E de deu. não saber que teste usava para quê, e o professor chegava e mandava, tu corre esse teste, tu corre aquele, tu corre isso. E Mas tu ficava saia ali. correndo e não sabia pra quê, né? Aham. E o Agrupa, porquê? agrupa em duas, pega essas tuas 4 aqui e agrupa para 2. Tá, mas qual é a noção disso? Por que agrupar? E não tem teste para correr se for tudo isso aqui. Sim. E sabe que os seminários ajudaram muito também, porque além de a gente ter Ajudaram. que estudar, quando a gente estava ouvindo os colegas, eu acho que dava um sentimento de empatia. Eu vou prestar atenção nos colegas, porque eu vou passar por isso também. E os colegas, todos nós, tentamos simplificar ao máximo, né, para ensinar para os colegas. E se Sim, fossem as professoras, para ela isso já é óbvio. Então, eu a vou gente dizer conseguiu assim, explicar bem. Todos os grupos foram muito bem. Esses resumos assim, ó, várias Eu fizeram fiz isso muito aqui, resumo também. imprimam e guardam. Porque isso aqui Vai para a vida. Eu também guardei todos os exercícios que as coleguinhas fizeram. E estou sempre consultando eles para tentar entender as Tu coisas. botou ali, Sabrina, nos teus pesos, o teste que tu usou, menu Whitman, que quadrado, ali no cantinho. Aqui, Aham. sim. Aí a legenda, eu gosto de legenda, né? Eu vou botar o Ah. menu íntimo aqui ainda, que eu não botei. A Karina também gosta. É, mas a outra não gosta, mas eu Ah, vou botar, é. porque eu gosto. Ela disse que é a freguês Do pesquisador. do pesquisador, então eu gosto, eu vou botar. Eu gosto Certo, também. Luiz? E aí, era isso? Já melhorou? Nossa, muito. ajudou bastante. Eu vou ter que escutar de novo desde o princípio essa gravação. Não, mas daí qualquer coisa chama ali no grupo que a gente vai indo. Mas Isso, pelo menos já dá uma luz para todo mundo, né? com certeza. E aí eu já coloco a gravação ali no grupo hoje. Ai, eu vou Provavelmente fazer os isso. demais colegas vão ter que pedir acesso, mas eu tô sempre com meu celular e eu libero rapidinho. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu nem tô vendo. Nem Para, falar. agora, ninguém mandou eu descompartilhar o troço aqui. Eu não vejo ninguém, não sei de nada. Gurias, muito legal, viu? Obrigadão. A Obrigada. Emily é cabeçuda, hein? Aham. Bem quietinha lá, escondida lá, ó. Ninguém dava nada pela guria ali, ó. Não, um gêniozinho, eu sei Ó, com quem me mandou bem. associar. Cabeçuda! Aham. Viu? Ligadíssima. Então tá, eu vou lá que eu tenho que botar as filhas dormir, tá, gurias? Um Vai beijo mandar pra Tchau, pra vocês. gente a gravação. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo, gente. Obrigadão. Beijo, tchau. Vai mandar a gravação pra nós? Vou botar no grupo. Ai, tá bom. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau.